Vamos dar continuidade agora ao nosso curso de Introdução à Ciência de Dados. Na aula de hoje, você vai aprender e conhecer uma ferramenta super poderosa nesse seu processo de aprendizagem, que é essa ferramenta que se chama Nime. Ela é uma ferramenta que está há mais de 10 anos no mercado, ela é open source, ou seja, o código dela é aberto. Somente sua versão servidor, seus cursos e treinamentos são pagos. Mas olha só que coisa legal. Nós estamos fornecendo para vocês aqui como é que você utiliza essa ferramenta e não para por aí, porque nessa aula de hoje eu também vou lhe ensinar como é que você converte esse código dessa ferramenta, o fluxo que ela cria, para Python. Você vai ver que é muito legal, muito divertido e, claro, utilizando um pouquinho de inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Lembrando que se você chegou aqui nessa nossa terceira aula e está por fora, esse aqui é um curso completo de introdução à ciência de dados. Olha nossas aulas anteriores, acompanhe essa playlist, curte aí e se inscreve no nosso canal, que você vai ver que tem um monte de conteúdo bacana que pode melhorar a sua vida profissional e seu desempenho aí no seu trabalho e até mesmo na sua mudança de carreira. Então vamos lá. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de low code e no code para a análise de dados. Ela também não se limita a isso, tá bom, gente? Ela trabalha com machine learning, ela faz deep learning, ela faz processamento de imagem. Ela é uma ferramenta muito completa e também trabalha com modelos de inteligência artificial, tanto para análise de texto como local, também como online, ou seja, de forma offline e de forma online. Então, neste site aqui, que é o site da ferramenta, o Nime.com, você pode clicar aqui em Software e aqui a ferramenta Nime Analytic Platform. Você clica em Download, você faz um pequeno cadastro aqui para você continuar recebendo as novidades, marca essas duas caixas aqui de opção, Download, e indique qual é o sistema operacional do seu computador, ok? Beleza? Tá. Feito isso, você vai perceber que o Nime, ele tem uma comunidade muito rica, com muitas extensões. Então aqui dá um exemplo do Nime Community Hub, onde tem vários projetos que outras pessoas de todo lugar do mundo colocam seus projetos aqui e é muito legal para você aprender. Uma coisa bem interessante também é que nós temos aqui o JustNime. O JustNime é uma sequência de desafios que são feitos para você aprender todas as habilidades do Nime. Então tá aqui, e isso é fantástico porque você pode crescer e evoluir no seu processo de aprendizagem. Mas vamos lá apresentar a ferramenta para vocês. Ok? Então, essa aqui é o Nime. Quando nós abrimos o Nime, ele vai abrir aqui com todos os seus projetos aqui. A primeira vez que você abre, essa tela aqui, ela vai aparecer em branco. Ou seja, você não vai ter essa lista de projetos que eu estou tendo. Então, simplesmente você pode colocar aqui nesse adicionar Create Workflow e ele vai criar vai aparecer neste formato aqui. O que que nós temos que entender aqui? Nós precisamos entender, vou pegar a canetinha aqui para facilitar para vocês, vamos rabiscar um pouco aqui. Nós temos que entender que aqui nós temos nossa área de workflow. É aqui onde nós vamos construir toda a nossa lógica com dados. O Nime é organizado por nós. Então você tem vários nós que a gente pode trabalhar. Então os nós, eles se conectam entre si para dar um resultado. E cada nó, ele tem uma função. Por exemplo, nós temos nós aqui de input, output, ou seja, de entrada e saída de dados.
temos nós para manipulação de dados, temos nós para visualização de dados, enfim. Você já percebeu que o Naim é muito poderoso e tem nós para várias coisas. E nós temos aqui algumas abas de funcionamento. Todo o seu projeto, ele fica aqui, ó. Estão nessas abas aqui, são seus projetos. Projetos, ou seja, os seus workflows. Tá, pensando nisso, todo o nosso trabalho é construído aqui. Essa área aqui embaixo, essa aqui, ó, que eu estou riscando, é onde você visualiza todo os seus projetos. Ou seja, visualiza os seus dados. Você vai ter uma pré-visualização, uma pré-visualização, visualização dos seus dados. E como é que funciona? Basicamente, você pode arrastar um nó. Então, eu vou pegar o mouse aqui agora. Você pode arrastar um nó, por exemplo, eu preciso ler um CSV. Deixa eu só desligar a canetinha aqui. Você precisa ler um arquivo CSV. Como é que você faz? Você pega o arquivo CS, o leitor do CSV aqui, coloca aqui, deixa eu dar um zoom, e você vai perceber que ele fica dessa forma aqui. Então, você pode clicar e arrastar, ou seja, vir dessa área para essa outra área aqui de trabalho, ou você pode simplesmente dar dois cliques aqui e buscar o nó que você quer. Tá? Ok. Então, ela é uma ferramenta bem complexa, trabalha por nó, no sistema de nós, de fluxo, que ela é no-code e low-code, ou seja, ela usa ferramentas sem codificação nenhuma, para você que não sabe programar, e também te possibilita fazer pequenos códigos ou códigos complexos para você ter um desempenho assim muito maior na sua ferramenta, no seu fluxo. Então, basicamente, ela tem uma estrutura que segue da seguinte forma, Nós temos aqui o nó que tem o nome, por exemplo, CSV Reader, ou seja, na tradução é um leitor de CSV, ok? Ele tem esse triângulo aqui lateralizado que ele indica que é a continuação do fluxo que você quer fazer. Ou seja, nós temos inputs e outputs, ou seja, entradas e saída, e entre isso um processamento. Lembramos que ele tem esse sistema de semáforo que lhe indica, por exemplo, o vermelho é o não configurado, config, não configurado. Quando está amarelo, quer dizer que ele tem um alerta de algo que não está funcionando corretamente ou de alguma observação. Quando está verde aqui, quer dizer que está tudo funcionando corretamente e configurado. Então vamos lá. No caso do leitor de CSV, perceba que nós precisamos carregar um CSV. Então, quando você dá dois cliques nele, ele vai aparecer uma janela de configuração. Então, qualquer nó que você use vai ter essa natureza. Então, você pode clicar e aqui nós vamos indicar o CSV que nós queremos ler. Aqui. Você indica o CSV. Você pode clicar nesse Auto Detect, que está aqui, para ele verificar se está lendo o formato direito. E você pode
aplicar e dar um OK. Feito isso, você vai perceber que ele já ficou aqui no pré-configurado e mudou a cor aqui dele. Você pode dar OK e os dados foram pré-carregados aqui na lateral. O, o Nime, ele possibilita algumas outras coisas. Eu não sei como funciona cada um desses nós. Digo para vocês, eu também não. Então aqui tem, porque são muitos nós para decorar tudo. Então, quando você clica aqui em Info, você tem todas as informações desse nó, que basicamente ele está dizendo que ele tem uma porta de saída, que é isso aqui, é um output, que ele retorna uma tabela com os dados que você indicou para carregar em CSV. Nós temos aqui os nós, podemos ver todos os nós aqui, percebam que são vários, e podemos construir os nossos fluxos. Lembra da nossa aula 2? Na nossa aula 2, nós indicamos alguns passos para serem feitos com os dados. Eu não vou seguir eles aqui à risca, mas o ideal é que você siga os passos da aula 2 neste processo aqui. Então, por exemplo, quando nós pegamos aqui, vou pegar aqui, por exemplo, um column filter e um row filter. Ou seja, eu quero que a partir desses dados aqui, eu filtre colunas, ou seja, eu vou clicar aqui, arrastar, conectar. Você vai perceber que ele vai construir os fluxos. Então, vocês já perceberam que os nós eles podem ser arrastados ou clicados aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou tirar isso aqui e vamos navegando dessa forma. Vamos ligar, depois de filtrar a coluna, vamos filtrar por linha e vamos construir o fluxo aqui. Observe que quando eu clico aqui, os dados estão aqui. Então, eu tenho aqui 1000 linhas, 12 colunas. Percebam que algumas dessas colunas, elas não me servem. Por exemplo, esse custo-produto que está basicamente bagunçado. E eu quero tirá-lo. Dou dois cliques aqui no Column Filter e digo qual coluna eu não quero. Eu não quero custo-produto, correto? Custo-produto. Vamos executar. Percebam que o custo do produto saiu. E antes eu tinha 12 colunas, agora eu tenho 11 colunas. E você pode ir fazendo filtros e tratamentos de todos os seus dados seguindo esse processo. Então percebam, vamos ligar aqui a canetinha novamente. Percebam que ao carregar um nó, você vai ter seus dados aqui, dados, que são transmitidos para um outro nó. Percebam que as alterações que eu realizei nesse aqui, elas vão ser repassadas para aqui, para o próximo. Então, a realidade dos dados deste nó é diferente deste. Este aqui me apresenta todos os dados originais. Nesse segundo nó, ele já vai me apresentar os dados alterados, com qual alteração com o filtro por coluna. Percebam que foi transmitido via essa ligação aqui os dados para essa próxima. E nessa próxima aqui, o que eu quero fazer? Aqui é um Hall Filter, ou seja, quando eu clico aqui,
ele vai me dar opções de adicionar critérios para filtrar por linha. Olha só que legal. Então, se eu filtrar por linha, cadê? Qual linha eu quero filtrar? Ah, eu quero filtrar todo mundo da região oeste. Vou copiar aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Adicionar o critério. Eu quero todo mundo que seja igual à região oeste. Clico. Só apareceu para mim os dados da região oeste. Olha que interessante. E o fluxo, ele pode ser utilizado para criar outras coisas. Então, quando eu clico, arrasto e solto, ele já vai me indicar os possíveis nós que são mais utilizados com esse nó anterior. E com isso você pode ter uma facilidade nesse processo. Como também você pode pegar algum que você não está vendo aqui. No caso, eu quero um bar char, por exemplo. Eu quero tentar fazer um gráfico dele. Dou dois cliques aqui e eu quero por região, ocorrência de contagem. Vamos dar um salvar e executar. Ok. Então aqui ele já apareceu para mim um gráfico com as regiões. Olha só que ferramenta fantástica. Você que está iniciando na carreira de dados e conhece uma ferramenta dessa, você vai perceber que o negócio aqui é muito legal. Então percebam que eu posso fazer um filtro, eu posso ter um outro fluxo aqui, como também posso ter isso como um resultado. Quero apresentar para vocês uma outra forma. Então, digamos que esse seja o resultado que eu queira. Queira ler um conjunto de dados, queira filtrar algumas colunas e quero gerar um gráfico de barra. Vamos colocar aqui por gráfico de barras e região. Vou colocar igual está lá. Vamos, digamos que essa coluna esteja filtrando. Qual foi a coluna que eu filtrei mesmo? Que eu excluí custo produto. Então aqui eu vou colocar retirar o custo. Deixa eu pegar o nome correto aqui. Custo produto, cadê? Custo underline produto. Retirar o custo underline produto. Ok. Deixando essa documentação aqui. Tá, então, beleza. Então, imagine que esse seja o nosso propósito. Então, aqui nós construímos um fluxo, ele está bem simples, mas ele dá um resultado bem legal. Eu já consigo ver quantos registros eu tenho por cada uma dessas regiões nesses meus dados. Percebam que todos os nós, quando você clica, ele tem uma janela de propriedades. E você também pode deixar ela aqui junto. Você pode vir aqui em preferências, clicar Name Modern UI e clica aqui Ambient. Dessa forma, as configurações vão aparecer nessa lateral aqui. Qual que é a vantagem de usar assim? Para uma tela pequena de computador não tem muito, mas assim é legal porque você já vê todas as configurações de cada um dos nós aqui na lateral em tempo real. Então perceba que nós temos uma ferramenta de fluxo organizada por nós e, e que você pode estar utilizando para construir suas ferramentas. Uma outra coisa legal é que, por exemplo, após o filtro aqui, ela tem uma ferramenta de IA que você pode estar utilizando, que é essa aqui, ó. Ela necessita o login, que é o login daquele cadastro que você fez, que é o login do cadastro que você fez.
E você pode colocar aqui. E você tem essa ferramenta de IA. E olha só que legal ela é. Então, como eu já estou logado, eu posso clicar, arrastar. Aqui tem o botão dela, Build on AI. Você clica. Ó, aí você pode aqui, por exemplo, group by, um agrupamento por. Vamos colocar região também? Região, região. Ela ainda está experimental, tem hora que funciona bem, tem hora que não funciona, mas é só para mostrar para vocês algumas possibilidades de usar a inteligência artificial já junto aqui. Então, por exemplo, ele já fez aqui para mim um agrupamento por região. Ó, por região, se eu der OK, executar, está me mostrando aqui todos os grupos que são os mesmos grupos que tem aqui. Então, eu posso traduzir isso, agrupamento por região. E nós temos aqui todo o nosso fluxo. Então, essa ferramenta, ela é bem poderosa para isso, para você fazer os fluxos low code e no code de uma forma muito prática e você ir conectando nós. Então, eu tenho nós para tudo aqui, ó. Olha só que legal. Eu posso ver aqui, vou tirar esse agrupamento. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, duplicated. Eu posso filtrar os duplicados. Coloco aqui. Igual eu falei na aula passada, aí tem que ter as regras, né? Estou colocando de forma geral. Ah, quero verificar se existe duplicados. A questão de tirar os duplicados. Você pode pensar em valores vazios, o missing values. No caso aqui, eu vou usar uma estratégia simplesmente para colocar, para apagar todos. Eu não aconselho essa estratégia, tá, gente? Só a nível didático, só para vocês verem. Por exemplo, se tiver, vamos colocar remove row, remove row, remove row. Pronto. Então aqui eu tenho 1000 linhas, 1000 registros. Vamos aqui, depois que eu apaguei, ficou 878. Ou seja, ele já apagou alguns registros aqui. Continua tendo representatividade, mas depois de passar isso. Então percebam por linha completa. Então percebam que você constrói seus fluxos de dados, já verifica seus resultados das suas análises e você pode fazer o processamento, fazer tudo. E isso é muito poderoso. É muito poderoso. Aí você fala, eu posso exportar para Python da ferramenta? Não, não dá. Eu posso exportar para outra coisa? Não, não dá. Mas você pode exportar dados aqui, por exemplo. Você pode pegar esse resultado aqui e, e escrever em Excel, por exemplo, ou em CSV. Digamos que eu queira escrever em Excel. Então eu indico onde eu quero salvar, downloads, digo o nome, teste, por exemplo, coloco aqui, aplicar, salvar, ok. Então percebam que se você aplicar as técnicas que eu passei nas aulas anteriores, observar tudo, todos esses detalhes, você consegue construir o seu fluxo de dados aqui de uma forma super poderosa, com um nível de conhecimento inclusive baixo, se você souber, basta saber só a teoria. Então, com o advento aí das IAs e coisas do tipo, é importantíssimo que você entenda a lógica de dados.
E para você entender essa lógica de dados, primeiro você tem que praticar e entender o processo teórico que envolve trabalhar com dados, os cuidados que você deve ter, os perigos que você pode correr. Então você precisa tomar cuidado. Feito o fluxo, por exemplo, um fluxo bem simples desse, eu li os dados, fiz filtro de colunas, fiz um filtro de duplicados, verifiquei se está duplicado, coloquei uma regra para apagar os valores faltantes, fiz uma exportação desses dados em Excel e fiz um gráfico aqui para me entender as regiões desses dados. Olha só que poderoso. E tem muitos nós aqui, muitas funções pré-programadas. Vou colocar aqui para vocês no formato de lista, que vocês podem perceber o tanto que ele é poderoso. Então imagina só aqui mesmo, coloquei aqui nesse modo tree, e no modo tree você pode perceber que eu tenho várias categorias, por exemplo, entrada e saída, leituras de arquivo, olha só. Eu quero ler, escrever arquivo, olha aqui também. Eu quero um conector, conectar em banco de dados na Amazon, enfim, tem aqui. Quero ler de uma pasta, também tem. Então percebam que ele é riquíssimo nisso. Eu quero trabalhar com alguma coisa mais avançada, que você não encontrou nos nós que vem nele, você vem aqui preferências, ou perdão, clique errado, você vem aqui em menu, instalar extensões, ele está fazendo a leitura, e nós temos aqui uma série de extensões, bioinformática, e várias outras categorias, processamento de imagem, machine learning, deep learning, enfim, nós que envolve questões de inteligência artificial, e está tudo aqui. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês como você transforma isso nesse formato de fluxo, ou seja, que tem toda a sua ideia, toda a sua lógica aqui, para um formato, por exemplo, em Python ou em R. Você vai ver que é bem legal como você faz isso. O primeiro passo é tirar um print disso aqui, ó. Eu vou tirar um print. Eita, tirei errado. A dica que eu dou é, primeiro, o print, ele tem que as únicas regras que tem são essas. Ó. O print ele tem que pegar todo o fluxo, não pode ter nada oculto. Memoriza isso. Todos os nós têm que estar descrito igual eu fiz aí, o mais descrito possível, onde tem funções. A inteligência artificial ela vai abstrair para a gente, ela vai abstrair de uma forma bem interessante a imagem. Então, aqui, por exemplo, no chat GPT, você pode escrever assim, ó, haja, vamos fazer um pouco de engenharia de prompt para você ver, ó, haja como um especialista lista em. Vou colocar aqui mais de uma coisa, tá? Python, R e 9, ok? Então, você vai esperar. Confirma, leia se ele entendeu o contexto, ele entendeu. Olha como é simples. Agora você vai pegar o seu print, vai colocar o print do seu fluxo, vai falar: gere um código em R e Python deste fluxo de dados, deste fluxo do Nile. Pronto, só basta isso. Então lembra do nosso fluxo? Olha só que legal. Então ele vai converter para Python. Então lembrando que a gente tem que ter uma leitura de CSV, um filtro de coluna, um teste, uma retirada de linhas duplicadas, apagar os valores vazios. Vamos ver como é que vai ser o resultado?
Então, olha aqui, ó, a geração do código em Python. Primeiro, ler o CSV, ok? Esse é o comando mesmo. Remover coluna custo-produto, perfeito. Remover duplicados por linha completa, foi o que eu mandei fazer, perfeito. Tratar valores ausentes preenchendo com desconhecido na coluna categórica, não foi isso que eu fiz. Eu coloquei para remover, mas eu não deixei claro lá, então ele colocou dessa forma. A outra, ele importou o Matplotlib, fez um gráfico por região. Depois ele fez uma exportação do Excel, que foi justamente o que eu fiz lá no Python ou no R. Ele fez a mesma coisa, importou as bibliotecas, leitura dos dados, selecionou, mandou retirar custo de produto, removeu os duplicados. Ele tratou aqui os valores desconhecidos porque eu não coloquei da forma correta. E você pode ir interagindo. Eu vou só voltar para o nosso projeto, que nós vamos fazer uma correção aqui. Deixa eu apagar o fluxo. O primeiro que eu coloquei, nós vamos colocar aqui. E vamos escrever aqui, ó. Remover os, é, os registros faltantes. Faltantes. Vou colocar uma redação melhor para isso, mas vamos tentar dessa forma. Então vamos tirar novamente aqui o print. Fiz a correção. Agora eu vou chegar aqui, esperar aparecer ali. Ok. Vamos pegar os nossos valores, colocar. Ajustei o fluxo. Atualize o código. Os códigos. Então perceba que a gente consegue interagir várias ferramentas. Por exemplo, aqui eu estou usando inteligência artificial, estou usando Nime, pedi para converter para Python e olha só que legal. Ele continuou com o mesmo padrão, removeu os valores de registro faltantes e é isso aí. E o código foi completamente e perfeitamente feito. Claro, seguindo esse fluxo. Ah, eu poderia ter um fluxo mais complexo? Poderia. Se tiver bem descrito, tudo escrito certinho, a inteligência artificial, segundo os testes que eu já fiz, entende tudo perfeitamente. Então, fica aí essa dica para vocês dessa nossa aula de introdução à ciência de dados. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Tudo de bom na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Muito obrigado.